把在 Edu and I Edu e Dai Edu so Dai Edu Dai 教育何在 Edu e Dai Edu e Dai Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje a gente segue com um bate-papo com o Google Innovators. E para isso nós convidamos o nosso amigo Clérice, que vem nos contar como que foi todo o processo de implementação do Google for Education, né, do G Suite for Education, no município de Santa Maria do Herval, aqui do Rio Grande do Sul. Clérice, dá um oi para a galera aí e vambora contar essas tuas histórias aí que são muito inspiradoras. Oi pessoal, aqui é Clérice Moura, eu sou de Santa Maria do Herval. Como a Dai falou, eu sou da Academia do Google Innovator 2019 e a gente teve uma experiência aqui na nossa cidade de implementar realmente o G Suite for Education pelas próprias mãos, né? Sem a utilização de um partner do Google, até porque a nossa cidade é uma cidade pequena e isso é a realidade mais ou menos de algumas cidades no país e que não podem desprender de investimentos para fazer esse tipo de trabalho e precisa fazer isso com a própria equipe, né? Usando o pessoal de TI ou alguém qualificado no município. Tá, e tu acha que é possível? Como é que foi? Conta pra gente como que foi isso aí. Então a gente começa a história da implementação do G Suite aqui no município por uma persistência muito minha, desde que eu conheci o grupo de educadores Google, de como eu comecei a me envolver a usar as ferramentas do Google, e daí eu insistindo com o pessoal de usar o G Suite até que entrou essa pandemia e acabou meio que levando a procura por esse tipo de ferramenta. Então o pessoal da Secretaria do município aqui, a Secretaria de Educação, me convidou no início da pandemia para visitar o município de Novo Hamburgo e conhecer como era a realidade lá, que eles já tinham o G Suite implementado, apesar de ser um município de tamanho bem diferente do nosso, né, bem maior, mas para a gente ter uma ideia de como foi esse processo de implementação e do que era necessário. Eu fui lá visitar o município junto com o secretário e o coordenador pedagógico aqui do município, e a gente viu lá a realidade muito, muito interessante mesmo, porque lá o pessoal tem os armários com os Chromebooks, eles têm uma equipe grande de gerenciamento de tecnologias educacionais lá no município, eles têm um trabalho bem extenso do uso dessas ferramentas por lá. Foi um pouco de choque de realidade, né, para a equipe aqui do município, mas a gente viu que depois de um tempo que a gente mesmo de forma menor, a gente tinha capacidade de fazer essa implementação e a utilização. E aí a gente buscou então fazer esse registro no G Suite for Education, começando lá com o site, que você chega lá e você faz a solicitação dentro do próprio site do Google, né? A gente pode colocar o link depois na descrição, e você entra lá e faz o pedido para obter o G Suite for Education para sua instituição ou para sua Secretaria de Educação. Hoje em dia, se eu não me engano, para municípios é feito sempre a adesão por secretarias agora, não mais por escola, né? Então a gente tem que fazer a adesão pelo município. Daí a gente fez a adesão, e aí o que a gente precisa nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento a gente precisa que o município tenha um domínio, né? Um domínio de internet, uma URL de internet. E aí esse domínio quase todos os municípios têm, né? Todo município no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um domínio que termina em .rs.gov.br. Então o que a gente precisa fazer? Precisa entrar em contato com o pessoal de TI, ver quem é que gerencia esse domínio, para criar então um subdomínio que vai ser o subdomínio onde vai ser registrado o G Suite. Normalmente é educação. O nome do município, o estado.gov.br. Ou então edu. O nome do município, .rs.gov.br. E assim para outros estados também. Essa é a recomendação. Após criar esse domínio, a gente precisa ter acesso à configuração de DNS desse domínio. Isso é um termo meio técnico, talvez possa assustar, mas assim, qualquer setor de TI do município vai ter essa informação, vai ter essa configuração para fazer essa modificação. Então tem essa primeira necessidade, você precisa ter essas informações em mãos para fazer esse primeiro pedido de adesão. Tu havia comentado conosco ali, quando a gente estava conversando antes, que tu seguiu um passo a passo de um material de uma outra Google Innovator que já gravou conosco, né, a Ceci. Tu havia comentado que ela tem um material bem legal, assim, para quem quer fazer essa implantação no braço, né, que a gente diz, né,
por conta própria. Ah, sim, esse material foi de muito valor para eu poder entender direitinho como fazer o processo de implementação e as primeiras configurações, principalmente. Porque o processo de implementação, ele é um pouco técnico. Eu até lembro, assim, que é um primeiro momento em que você vai precisar do apoio de alguém, se você não tem essa informação, no caso do domínio e da configuração do DNS. E a partir do momento que faz essa primeira etapa, depois você precisa desse recurso que a CESI fez, que a CESI disponibilizou pra gente, que é um site, né? A gente pode colocar o link na descrição, um site um pouco comprido. A gente pode até, de repente, encurtar ele depois para ficar mais fácil. Mas é um site, né, do Google Sites, onde ela conta a experiência dela implementando o G Suite na escola onde ela atua, ou a escola da filha dela, se não me engano. A gente tem que ver essa informação direitinho. Mas é uma escola que é um site que ela tem contando todo o processo de implementação do G Suite. E ajuda muito mesmo. Porque ali ela mostra, por exemplo, que você deve criar uns formulários para obter os dados dos professores para criar as contas, sabe? Ela mostra como ela fez para criar o sistema de comunicação entre as escolas, que é o site da escola, o site das turmas, enfim, isso é o projeto de Innovator dela do BRZ17. Algumas coisas podem ter atualizado de lá para cá, mas é um bom início, é um excelente início. A gente vai colocar aqui então na descrição do episódio. E aí, implantado esse primeiro momento, assim, essas configurações mais técnicas na área de TI aí, né? Que é bom sempre a gente ter um apoio da equipe de TI do município. Qual foi o passo seguinte? O que vocês fizeram em seguida? Então, assim que a gente conseguiu fazer o registro, né? Que a gente fez o registro através daquele site onde faz o pedido do registro do G Suite, a gente começou a criação das contas. Da mesma forma que a gente aqui no município, nós no município somos um município pequeno, e eu estava comentando antes de nós entrarmos também que a maioria da equipe aqui necessita hoje do passo a passo, das ferramentas básicas de utilização, e a gente já dá esse apoio, já vem dando esse apoio aqui no município aos colegas, né? A gente começou com a criação das contas. A gente foi por etapas. Vamos criar primeiro todas as contas para os diretores e vice-diretores das escolas, diretoras e diretoras, né? Depois para os coordenadores pedagógicos de todas as escolas. Aí, então, a gente passou para criar as contas para todos os professores da rede, né? Desde o ensino infantil até ensino fundamental 2. Porque mesmo aqueles do ensino infantil, de repente, não vão utilizar ferramentas com alunos, é para usar para si próprio, né? Para se apropriar dessas ferramentas. Para passar a utilizar para si, é o que a gente sempre tem batido nessa tecla. A gente não é para, nesse momento, achar assim, eu tô com as ferramentas ali, nunca usei na vida, ou usei basicamente, e vou ter que usar a partir de agora com meus alunos. Não é você usar para si primeiro, se apropriar de cada uma delas, ver quais se adapta melhor à sua realidade, à sua prática como professor, e aí então começar a, aos poucos, aplicar com seus alunos. Então a gente nem criou conta para os alunos ainda, por exemplo, né? Nós temos só conta para os professores. E agora nós estamos chegando na etapa de oferecer formação para os professores, também para toda a equipe, né? Então a gente tem toda uma trilha de aprendizado no Google Sala de Aula, e aí os professores entram nesse Google Sala de Aula e começam a fazer as atividades, a ter acesso aos materiais. E até esse trabalho de construção do Google Sala de Aula também é um trabalho que dá para fazer por conta própria. Você não precisa você tem muitos materiais no próprio sistema de ajuda do Google, né, que você pode linkar. Então, o aprendizado das ferramentas Google, o Google Sala de Aula, na verdade, é só para você criar, vamos dizer assim, uma trilha de sequência, mas os conteúdos estão todos disponíveis no sistema de ajuda do G Suite do Google, né? No Learning Center lá, sabe? Então, para quem vai fazer essa implementação nos municípios, se já tem algum profissional que é, vamos dizer assim, Google Fan, né? Que gosta de usar as ferramentas, usa para si, usa com seus alunos, essa pessoa pode ser a pessoa que vai montar esse Google Sala de Aula, pode entrar em contato com outros municípios, como a gente também estava conversando antes, ver o que foi feito, não cometer os mesmos erros, entrar em contato com os GGs mais próximos, enfim. A parte de formação, a parte de qualificação desses professores, que é depois da criação das contas, isso com certeza vai encontrar uma equipe enorme para poder contribuir. Como que vocês estão pensando, ou se já pensaram, ou se estão pensando nesse engajamento com as famílias, né, para fazer um comunicado com as famílias sobre essa possibilidade das contas, né, de Google for Education para as crianças, né? Vocês já estão pensando como que vocês vão fazer isso? Sim. Nós não fizemos ainda, né? Mas nós estamos pensando, porque como a gente não começou a criação das contas para os alunos, né, para os estudantes, a gente não teve essa comunicação com
com as famílias ainda. Mas a gente tá buscando aqueles modelos de autorização, né? Porque a gente precisa, para criar as contas para menores, né? Para 13 anos em diante, mas menores de idade, a gente precisa daquela autorização dos pais. E isso tudo também tem modelos prontos no painel de ajuda do Google, né? Tem esses modelos prontos que a gente pode usar, preencher e enviar para os pais. Isso vai ser feito tudo no seu tempo também. Como a gente está no processo agora de que a equipe de professores se apropriem dessas ferramentas e utilizem para si, para daí então adaptar o seu planejamento, quando eles começarem a necessitar de começar a implementar com os estudantes, nós vamos fazer também. E aí também é outra parte que nós vamos tentar fazer, já está planejado de se fazer gradual, né? Nós vamos começar por uma turma de uma escola, daí ampliar para essa mesma, vamos dizer assim, qual é o planejamento que nós temos aqui? Não que seja necessário quem está nos ouvindo replicar a mesma ideia, mas nós vamos fazer com os nonos anos, né? Nós vamos fazer com os nonos anos das escolas municipais daqui. Vamos começar com um e depois fazer com todos os outros. Vamos testar essa experiência, ver o que a gente acertou, ver o que a gente errou e começar a aplicar com os 8º anos, já com a experiência do nono, né? A gente vai fazer um processo, vamos dizer assim, iterativo, né? A gente faz por partes, a gente não precisa forçar a colocar todo mundo no sistema e aí aparecer um monte de demanda de suporte que a gente não conseguir atender de forma adequada. Então, como a gente aqui consegue conhecer bem a realidade de cada escola, a gente vai fazer por partes. Vamos pegar e começar com os nonos anos e assim ir ampliando o atendimento com as outras turmas também. Muito legal, Clérice. Olha, muito inspiradora aí a tua iniciativa, né, de não se cansar, de continuar com esse trabalho, porque já vem de outros carnavais aí essa tua tentativa, né, de implementar, de levar o G Suite para o município. Eu lembro do teu trabalho quando tu mobilizava o GG, né, para fazer o trabalho aí com os professores, e é muito legal, assim, ver que basta a gente querer, né, basta a gente ter curiosidade, basta ir lá estudar, se inscrever nos cursos e nas formações ali do Teacher Center, do Learning Center, fazer conexões com outros innovators, muito bacana. Eu não sabia desse site da CESI, e a CESI já teve por aqui com a gente num episódio há um tempo atrás, contando sobre a implementação da escola da filha dela, né, que ela auxiliou lá, mas é muito bacana então saber que tem esse material, a gente vai divulgar sim. E a outra coisa que eu achei também super legal é essa conexão de vocês com os municípios vizinhos, né, de se ajudarem mesmo. Ainda que o município de Novo Hamburgo seja bem maior do que o de vocês foram lá para buscar essa parceria, né, entender como foi feito o trabalho lá para fazer o de vocês. E eu imagino que vocês estejam abertos aí também para receber outros municípios que queiram, assim como vocês, fazer essa iniciativa. Claro, a gente sempre está disponível a qualquer pessoa que queira nos procurar para saber da nossa experiência, para aprender com os nossos erros, porque a gente também não faz tudo assim, a gente também comete os nossos erros e aprende com eles. E aí a gente pode passar essa experiência para os outros para não passar pelos mesmos perrengues que a gente passa, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui. A gente faz um formulário, os professores passam os dados para nós, nome, sobrenome, e-mail, telefone, como ele quer uma senha provisória para fazer o primeiro acesso, para a gente poder criar as contas. E aí, no início, eu com o acesso que eu tinha no painel de administração do G Suite, eu não tinha observado que tinha restrições com relação à senha e deixar isso claro para os professores. Muitos professores criaram uma senha pequenininha, de 4 caracteres, e aí quando eu fui criar a conta, dava um monte de erro para mim. Aparecia que estava dando erro na hora de criar as contas. Daí eu fui olhar qual era no relatório de erros, o que tinha. Daí era um problema na senha. Aí eu tive que refazer essas contas para esses professores. Então são coisinhas mínimas que acontecem, que às vezes a pessoa vai olhar aquilo, vai ver que está dando erro, não vai saber como agir. Se ela tiver um contato direto com alguém que fez a implementação, e a pessoa já está com a implementação já em andamento, com certeza ela deve ter passado por essas mesmas falhas. Então é legal para você reduzir o tempo de busca para a solução. Porque no meu caso eu tive que buscar a solução, perdi algumas horas de pesquisa ali,
tanto no sistema de ajuda do próprio G Suite, quanto fuçando na plataforma, até achar que, poxa, esqueci de avisar os professores que a senha deveria ser com no mínimo 8 caracteres, sabe? Então esse tipo de coisa são mínimas experiências que você pode trocar entre colegas que estão fazendo essa implementação para reduzir o tempo que você gasta buscando, né, as soluções para esses problemas. E quem quiser falar com vocês, pode te encontrar onde? Comigo pode me encontrar em todas as redes, eu tô como ClériceRM, então se colocar lá instagram.com/ClériceRM, facebook.com/ClériceRM, twitter.com/ClériceRM, então minhas redes são todas ClériceRM, tá? De Clérice Rodrigo de Moura, né? Então é só me procurar, entrar em contato, eu sempre respondo, como assim que eu vejo, eu posso responder, eu respondo, e vai ser um prazer ajudar, sempre que tiver a necessidade de alguém que eu possa ajudar, vai ser um prazer. Então tá, Clérice, muito obrigada, queria te agradecer aí pela tua vinda, né, no nosso podcast, por tu ter compartilhado essas experiências e de tão boa vontade aí ficar disponível para fazer aí ajuda em quem precisar, né? Quem está aí no momento de adoção aí das tecnologias, que a gente tem recebido muitas mensagens aqui pedindo esse auxílio, né? E até nós dois aqui, eu e o Edu, a gente não trabalha exatamente nessa implementação inicial, a gente trabalha mais com a formação de professores mesmo. Então a ideia foi a gente trazer aqui pessoas que estão passando por essa experiência para compartilhar, né? Para desmistificar também, né? De que é algo muito difícil, que é muito complexo, né? Então é possível, Clérice. Só basta ir lá e estudar e fazer. Muito obrigado pela tua participação e já fica o convite aí para depois que rodarem com os alunos vir contar como é que foi essa experiência, né? Como é que foi passar essas contas para os alunos, como é que foi eles receberem. Vem contar, vem compartilhar aqui conosco como é que foi isso tudo. Então agradecemos a tua presença, deixar aqui esses minutinhos finais aí para te despedir dos nossos ouvintes. Então eu também quero agradecer a vocês pelo convite, é um prazer ter participado do Edu e Dai, eu sou ouvinte de vocês há bastante tempo, acho que se eu não me engano desde o primeiro episódio eu acompanho desde o lançamento ele. E também dizer que eu estou disponível mesmo para contribuir com quem precisar e mostrar também que é possível, né? Você em um município pequeno que tenha conhecimento das ferramentas do Google, com o apoio de uma pessoa da TI do município, consegue fazer a implementação do G Suite, a criação das contas, a definição das prioridades, a definição das restrições. Então, não é um painel de controle tão difícil de se trabalhar, o painel do G Suite. Obrigado, então, pela tua presença. E Dai, quem quiser falar conosco, escreve lá para falecom@eduidai.com.br e assine os nossos canais também para receber as notificações, as novas novidades. Tá bom, pessoal? Obrigado e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.